glorificado seja o teu santo nome, porque conseguimos, ó Pai, chegar até esse dia. O Senhor, ó Pai, tem nos corrigido, o Senhor, ó Pai, tem revelado a sua vontade sobre nós, o Senhor, ó Pai, tem nos colocado no nosso devido lugar e tem cobrado de nós postura diante, ó Pai, da sua criação, para que possamos, pelo meio dos nossos atos de justiça, glorificar o teu nome, ó Pai. Por isso nós abençoamos a Ti e pedimos a Ti, ó Pai, que seja o Senhor conosco, abrindo os nossos ouvidos, circuncidando os nossos ouvidos, nossos olhos, nossos corações, para que possamos estar sempre atentos, ó Pai, ao mover do Teu Santo Espírito e aquilo que a Sua Torá tem para nós, ó Pai. Por isso nós Te abençoamos em nome de Yeshua HaMashiach. Antes da gente iniciar a porção, o estudo da porção, foi feito um pedido, né, para que a gente fizesse um agradecimento público a todos que participaram da festa de Rosh Hashanah, que aconteceu na última quarta-feira, que iniciou, né, esse interstício entre a festa de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então, todas as pessoas que prepararam a festa, que se consagraram, que oraram, que tiveram durante todo o dia e antes, preparando todas as coisas, para que a gente pudesse receber os convidados e cumprir o mandamento. Então, esses agradecimentos também, eles se devem aos homens, né, que fizeram, ao final da festa ali, todo o serviço às pessoas, entregando, né, a alimentação, mas para que nós conseguíssemos chegar a essa data, muito tivemos que aprender, muitas correções sofremos, e o Eterno tem revelado sobre a sua justiça, sobre o seu interesse em permanecer no nosso meio, porque é como eu compreendi num determinado momento da minha vida, que se o Eterno tem nos disciplinado, se Ele tem chamado a atenção para alguns erros da nossa parte, é porque Ele nos ama, e porque Ele ainda espera de nós um acerto, né? Com a correção, Ele espera de nós que nós aceitemos a correção e permaneçamos no acerto. Então, se nós conseguimos chegar até esse Rosh Hashanah, até essa festividade, né, no começo desse ano, isso aconteceu por conta do próprio Eterno. Então, todos servindo, todos trabalhando, glorificaram o nome do Eterno. Esse Shabat é conhecido como Shabat Shuvah, é o Shabat do retorno, Shabat de arrependimento. Ele é o Shabat que acontece entre a festividade de Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, e de Yom Kippur. Essa é considerada a última oportunidade para clamar ao Eterno, para que Ele cele nossos nomes no livro da vida em Yom Kippur. Festa que celebramos no próximo dia 29, sexta-feira à noite, como o irmão Léo Gama já nos salientou. Os sábios dizem que foi em referência a esses 10 dias, né, que separam a Rosh Hashanah e Yom Kippur, que o profeta Isaías proclama no capítulo 55, versículo 6, buscai ao Eterno enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, nós precisamos estar atentos. Obviamente, durante todo esse ciclo, o Eterno tem nos corrigido, tem falado conosco, e essa correção se intensifica, né, no mês de Elul, e agora já no mês de Tishrei, o primeiro mês do ano, nós estamos aqui glorificando o nome do Eterno e buscando a Ele para nos corrigir, para que Ele possa estar constantemente no nosso meio, para que nós possamos estar na presença do Eterno. Essa paraxá, como o Pedro já falou, é a 53ª porção, Razino, dê ouvidos. Ela é composta por apenas o capítulo 32. Mas a gente não deve se enganar, né, pela quantidade de capítulos, porque dizem os rabinos que o capítulo 32 de Deuteronômio, ele é um modelo, né, ele conta, né, a história de Israel, e ele é um modelo que se repetiu em várias oportunidades. Lá, nessa porção, nós encontramos o Cântico de Moisés, nós encontramos uma marca, que é a profecia da correção ao nosso povo Israel, e a marca da esperança de redenção. Então, quando cai, né, a porção Razino no Shabat Shuvah, temos uma Haftarah especial, que eu pretendo chegar lá até o final do estudo, vamos ver se a gente consegue. Então, onde a gente
busca retornar para o eterno, reconhecer a nossa história, saber da onde que nós vimos, para que nós assim possamos permanecer. Mas vou tentar esclarecer que não é apenas ter um conhecimento, nós temos que viver essa história do povo de Israel. Né? Não é apenas a ideia ou uma ideia parcial do que é ser o povo escolhido. É realmente viver para ser uma nação sacerdotal, ou seja, uma nação que foi levantada para o serviço, para servir. Então, Deuteronômio 32 começa com uma exortação. E Moisés ele começa o seu cântico organizando um tribunal. Ele convoca testemunhas, ele enaltece o juiz, ele qualifica o réu e apresenta as provas. Vamos abrir lá as nossas Bíblias em Deuteronômio 32. Moisés, no capítulo 32, versículo 1 e 2, ele convoca as testemunhas, os céus e a terra. Dizem os sábios que essas testemunhas são chamadas para fazerem Israel lembrar das maravilhas provadas com o seu relacionamento com o Eterno, para que mesmo depois de serem julgados e espalhados, retornem para o Criador, que é a sua origem. No capítulo 32, versículo 3 e 4, ele enaltece o juiz. Vamos ler aqui. Apregoarei o nome do Eterno, engrandecei o nosso Elohim. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justiça. Elohim é a verdade, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Então essa é a maneira como Moisés encontra de enaltecer o juiz, porque ele convoca as testemunhas, céus e terra, para que diante de toda a congregação ele possa proferir o seu ensino. E antes de que ele comece a proferir o seu ensino, ele enaltece o juiz dessa maneira esplendorosa. No capítulo 32 ainda, no versículo 5 ao 14, ele faz conhecer quem é o réu. E é interessante que ele faz o povo reconhecer o seu passado e o amor que o Eterno teve para com os antepassados, sua eleição, ser a herança, ele é a própria herança de Adonai, propriedade peculiar do Eterno dentre os povos das nações, e todo o sustento é dado pelo Eterno, como resultado de sua fidelidade. Então, ele destaca a Israel como esse réu, é esse réu que ele escolheu e que ele sustentou. No versículo 15 a 20, ele coloca as provas. E aí ele destaca, como ele fez no versículo 5, o seguinte: quando pecam, fazem o mal a eles mesmos, e não a Elohim. Não procedendo corretamente, deixam de ser considerados seus filhos. É essa a sua mancha. Eles são geração deformada e torcida. Li numa versão diferente, mas vocês conseguem acompanhar aí. Esse mau comportamento, ele deu a esse resultado, uma geração deformada e torcida. A compreensão de que o Eterno havia separado a nação de Israel, ela é uma compreensão verdadeira, mas ela não pode ser entendida de maneira isolada. Israel ele deve ser conhecido como o povo escolhido pelo Eterno, uma nação sacerdotal. Então é para lá que todas as nações irão subir, é essa nação que será servida. Mas esse serviço, a nação de Israel receberá para que realize um serviço que nós veremos a seguir. Então, não é apenas receber. A nação de Israel, ela deu coices, como iremos ver aqui no versículo 15 e 16, porque ela engordou, por ter a noção de que ela seria apenas um serviço, ela receberia o serviço das nações e não faria o serviço que deveria fazer. Vamos ler aqui no versículo 15 e 16. Engordando-se Jesurum, deu coices, engordou-se, engrossou-se, cobriu-se de gordura, e deixou a Elohim que o fez, desprezando a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos.
com abominações o irritaram. Então, uma compreensão parcial da história, ser apenas conhecido como uma nação separada, não é o suficiente. Temos que atrelar a isso o serviço, porque o Eterno não levanta uma nação sacerdotal para receber. Ela vai receber como condição do seu trabalho. Então precisa ser sustentada pelas nações para que seja uma salvação para todas as nações. Esse é o plano do Eterno em relação à nação de Israel. Então, quando a nação de Israel, ou quando nós, enxertados no nosso povo Israel, nos esquecemos de servir, nos esquecemos que recebemos a Yeshua, que recebemos os mandamentos para servir, para proclamar o nome do Eterno, nós nos fazemos igual ao povo de Israel no versículo 15 e no versículo 16 de Deuteronômio 32. Nós nos engordamos porque ficamos parados, porque ficamos sedentários, porque ficamos apenas recebendo, acumulando e não saímos para proclamar, para fazer a justiça como fomos chamados para fazer. Então, porque os sábios colocam no capítulo 32 de Deuteronômio como uma situação extremamente importante, justamente por isso, porque esse erro era uma profecia do que iria acontecer. Né? E de fato ocorreu, como veremos, e isso acontece também nos nossos dias, naquilo que daquelas pessoas que conhecem a Yeshua ou conhecem a Jesus como uma sombra e estão se aproximando da verdade, da verdadeira imagem de Yeshua, que é o hebreu. Então, nós precisamos reconhecer que em todo momento corremos esse risco de sermos açoitados, de sermos corrigidos pelo Eterno, porque nos engordamos e deixamos para trás as nossas raízes e o nosso chamado, que é o serviço. E no versículo 21 de Deuteronômio 32, é trazida a sentença. Vamos fazer a leitura aqui. A zelos, a ciúmes, me provocaram com aquilo que não é Elohim, e com os seus ídolos me provocaram a ira. Também os provocarei a zelos, também provocarei ciúmes, com aquele que não é povo, com nação louca os despertarei a ira. Eu fiz a leitura, acho que umas 3 ou 4 traduções, e eles trazem nomes diferentes para essa nação que o Eterno vai recorrer para provocar ciúmes no nosso povo Israel. Povo de Adonai levado a ciúmes por um povo insignificante, insensato, aquele que não é povo escolhido, nação louca, povo falso, uma nação idiota. Em resumo, um povo sem a qualificação dada pela Torá. Achei curioso quando existia essa palavra numa das versões, uma nação idiota, porque há pouco tempo, eu ensinando para os adolescentes, nós estávamos falando sobre o que é andar no caminho da Torá e o que é não andar no caminho da Torá. E nós percebemos que os adolescentes, né, do mundo, né, que não estão ali envolvidos com a Torá, não têm recebido esse alimento, tem muitas vezes comportamentos tolos, né, comportamentos idiotas, literalmente. Naquela oportunidade, eu dei um exemplo de um adolescente de 14 anos que saltou, né, do terraço do seu prédio, tentando cair na piscina no terraço de um outro prédio e morreu. Se isso não é uma idiotice, a gente não tem condição de aprofundar isso, né? Então, porque não tem a noção do valor que é a vida, não se envolve em situações que são vexatórias, e expõe a vergonha. Então, fiquei com receio, né, de trazer essa palavra aos adolescentes, mas eu fiquei tão impactado com essa notícia, porque nós temos que elevar a vida a um bem que é maior, né? Nós estamos aqui, o serviço, né, que o povo de Israel foi chamado, nosso povo de Israel foi chamado, é para dar a vida eterna. E nós não podemos desperdiçar com atos como esse. Então, e vemos aí os povos se degladiando com informações, com disputas, porque eles não têm a Torá. De fato, os povos das nações que não têm a Torá,
realmente vivem segundo lógicas que são tolas, perecíveis, gastam a sua vida e sua energia nessas coisas. A soma desses pecados de Israel traz uma consequência. Ele se enalteceu e esqueceu da sua função. Tem referência, faz uma consequência a que o Eterno falou ontem, sexta-feira, para nós aqui no Shacharit. Nós não podemos ter um sósia. O Espírito ministrava aqui, na interpretação, uma delas, foi falado que nós não podemos ter um sósia. Então, sósia é uma pessoa parecida, denota a duplicidade, possui uma aparência, mas não é de verdade. A palavra do Eterno define isso como uma perversidade. E isso está em Deuteronômio 32:5. Definiu que quando os filhos pecam, deixa de ser considerados filhos. Eles podem continuar com a aparência de filhos, com a indumentária de filhos, com a roupagem de filhos, com o exterior de filhos, mas no interior eles podem estar corrompidos pelo pecado. Mesmo com a aparência, mesmo com a sua história, mesmo tendo sido herdeiros, passam a ser considerados como malfeitores. E a gente vê isso lá no Salmo 125, no versículo 5. Vamos dar uma olhada. Salmo 125, versículo 5. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, levá-los-á o Eterno para com os malfeitores. Isso aqui é o seguinte, quando aqueles que receberam o chamado de fazer um serviço, de servir ao outro, de levar a vida eterna ao outro, se corrompem nos seus pensamentos e se deixam levar pela forma de pensar e se esquecem do seu chamado, eles são somados aos povos das nações que não têm a Torá. Eles são igualados, mesmo já tendo sido herdeiros, eles são igualados aos povos das nações. Nós vemos isso também em Isaías 59. Vamos lá. Isaías 59, versículos 7 e 8. Isaías 59, versículos 7 e 8. Os seus pés correm para o mal, apressam-se para derramar o sangue inocente. Ou seja, o chamado era para a vida eterna e para dar a vida eterna, mas os pés deles se apressam para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Ou seja, o seu interior estão cheios de iniquidade. Ruína e destruição há nas suas estradas. Ou seja, o caminho que eles estão percorrendo, a marca que eles estão deixando, é um caminho de destruição. Não conhecem o caminho da paz. Porque o verdadeiro shalom que vem do Eterno, apenas pelo cumprimento dos mandamentos, apenas pelo cumprimento da Torá. Não há juízo nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz, do verdadeiro shalom que vem do Eterno. Então não há conhecimento da Torá, não há conhecimento da verdade, não há justiça e há infidelidade e há morte nesse caminho que é levado. Então, mesmo tendo toda a aparência de filho, tendo a aparência, um discurso, uma fala, uma casca, mesmo que tenha ascendência, ou seja, mesmo que tenha sangue, vira e mexe, a gente recebe pessoas falando, eu tenho ascendência judaica, meu avô, meu bisavô. Mesmo assim, se nós não nos voltarmos para a Torá, se nós não ouvirmos o hebreu Yeshua HaMashiach, que nos ensinou a cumprir a Torá, nós não teremos condições de trilhar o caminho da paz, de conduzir a vida eterna, de fazer isso. Pelo contrário, nós poderemos ter uma casca, aquilo que condenou a Yeshua. É uma coisa que a gente já falou aqui. Yeshua, respeitando os fariseus, ele disse, faça exatamente o que eles estão falando, mas não faça segundo o seu procedimento, porque eles eram
Eles eram os doutores da Torá naquela época, só que na realidade o seu interior estava com outros interesses. E Yeshua estava falando sobre a hipocrisia de uma casca, de um exterior, só que na realidade não havia a preocupação com a causa do necessitado, da viúva, do órfão. Então se esqueciam desse chamado primordial que foi feito na nação de Israel. Não é só apenas ser o filho da promessa. Existe todo um requisito, né, para que você possa fazer parte dessa promessa. Então hoje se criou um rótulo: eu sou judeu, eu faço parte de uma comunidade judaica, apenas isso. Eu estava conversando isso com uma pessoa semana passada, e ela mesmo disse, porque se criou um rótulo. Sem um rótulo, não. A prática, a justiça, ser filho da promessa requer todo um requisito, né? É a prática da justiça, é se preocupar com o próximo, se preocupar com a causa da viúva, assim como a Bíblia ensina. Mas rapidamente, Léo, quando você falava sobre a questão que não tem paz por não cumprir com a Torá, eu lembrei quando o Senhor nos deu em Rosh Hashanah a questão de ter o nome escrito no livro da vida. Na antiga pátria, eu ouvi isso muito: ninguém tem certeza da sua salvação. Então, na Bíblia a gente vai ver homens citando que ele tinha um nome escrito no livro da vida. É isso que nos traz a alegria espiritual, né? Essa certeza. Agora, lógico, tudo dentro daquilo que a própria Torá nos ensina, na graça. Sim. A graça é um mecanismo para que a gente não venha se ensoberbecer. Mas, assim, é isso que nos traz a alegria, a esperança, a certeza de vida eterna. Entendeu? A consciência da salvação é tributar glória ao Eterno. Porque a palavra dele diz: se permaneceres no meu caminho, sois meus discípulos, né? Yeshua falou isso. Então, e vocês conhecerão a verdade, e vocês serão libertos da morte, conhecerão Shalom, e poderão ensinar sobre vida eterna. Paulo diz, não que eu já haja alcançado, mas no outro lado ele diz, olha, tem aí Clemente, aquelas mulheres que nos ajudaram, que já contêm os seus nomes escritos no livro da vida, e tinha essa consciência como Moisés, né? Mas a gente tem que crer nisso. A paz espiritual vem sobre a gente quando a gente tem essa consciência de que nós somos eternos. Exatamente. Como Yeshua ensina ali no livro de João 6. E isso que o pastor Isaac trouxe é de suma importância, porque vem exatamente numa questão central da Parashá Hazino, que é toda essa situação da correção, só que a correção veio em parte para Israel, para o engrandecimento do nome do Eterno, para que nós todos pudéssemos ter acesso à vida eterna, e assim pudéssemos glorificar o nome do Eterno e retornar para Ele. Então, essa lógica colocada de ter a fé, de ter a confiança na salvação, ela é fundamental. Então, a gente vai falar agora sobre o papel de Israel e de Yeshua. Isso remete ao papel que nosso povo Israel foi chamado a desempenhar. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 4, para entendermos um pouco mais sobre esse papel que o nosso povo Israel foi chamado a desempenhar. Deuteronômio 4, 5 a 9. Deuteronômio 4, 5 a 9. Vede, tenho-vos ensinado estatutos e juízos, ou seja, tenho-lhes ensinado a Torá, como me ordenou o Eterno meu Elohim, para que pratiqueis na terra que ides entrar para possuir. Estamos aqui, a terra santa, né, a terra de Canaã, ela tem a característica da salvação. Para que você possa entrar na salvação, você tem que cumprir a Torá. Guardai-os e praticai-os, pois esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é realmente sábio e entendido. Então aqui vocês estão vendo a formação desse povo que foi escolhido e recebeu a Torá. Versículo 7. Que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados a si como o eterno nosso Elohim, todas as vezes que o invocamos? Que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda a Torá que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te
a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças. Lembra que a gente falou, Israel ali, quando ele engordou e começou a dar coices, ele esqueceu do seu chamado. Olha, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram e para que eles não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Ensina-as aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Então, Israel foi escolhido dentre todos os povos e qualificado na Torá e ensinado a guardar os estatutos e juízos, que é a fonte de sabedoria, shalom e vida eterna. Sem os estatutos e os juízos, não existe condição de realizar o serviço que o Israel foi chamado para realizar. E no que consiste a vida eterna? Vamos ver lá nesse mesmo capítulo, no versículo 32 a 34. Agora pergunta aos tempos passados que te precederam desde o dia em que Elohim criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se jamais aconteceu coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa semelhante, ou se algum outro povo ouviu a voz de Elohim falar no meio do fogo, como tu ouviste e tenha ficado vivo. Esse aqui, versículo 34. Ou se um Deus intentou tomar para si um povo no meio de outro povo, com provas, sinais, milagres e combate, com mão forte e braço estendido, com grandes terrores, conforme tudo quanto o eterno vosso Elohim vos fez no Egito aos vossos olhos. E para que o Eterno fez isso? Para que o Eterno selecionou um povo, chamou Abraão, fez Abraão frutificar, desceu com José para o Egito, depois desceu com Jacó para o Egito, e o povo cresceu, e o próprio Eterno arrancou o povo de Israel de dentro do Egito. Isso está ali no versículo 35, que é exatamente o motivo dele ter chamado o povo de Israel, e é o que consiste a vida eterna. A ti te fui mostrado para que soubesses que o Eterno é Elohim e que nenhum outro há senão Ele. Esse é o testemunho, esse é o serviço, esse é o conteúdo da vida eterna. E aí a gente pode perceber que o chamado de Israel e o chamado do Mashiach é o mesmo chamado. Então eu ouso até... penso que seja ousadia, não tenho condição de fazer isso, mas o testamento é o mesmo. O testamento que Yeshua traz é um aperfeiçoamento do primeiro testamento, não há substituição, não há concorrência, pelo contrário, há uma suplementação, traz sentido àquilo que foi colocado inicialmente. E isso nós vemos exatamente nesse exemplo. Aonde que está apontado o primeiro testamento, aonde que está apontado o testamento que Yeshua traz? Está apontado exatamente na vida eterna. Vamos lá em João, capítulo 17. Vimos ali, em Deuteronômio 4:35, que o povo de Israel foi levantado para conhecer e fazer conhecer ao mundo que Elohim é um único Senhor sobre toda a terra e não há outro. João 17, 2 e 3. Pois lhe deste autoridade, deste ao Mashiach autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Elohim verdadeiro, e ao Mashiach que enviaste. Então é o mesmo objetivo. O Eterno levantou e separou o nosso povo Israel para fazer conhecer que existe um único Elohim sobre toda a terra e não há outro. E isso consiste a vida eterna, como disse aqui Yeshua HaMashiach, o nosso sumo sacerdote. Então não há concorrência, não há substituição, há uma complementação em relação àquilo que foi colocado. E Yeshua traz isso de maneira bastante clara.
Por isso, o Mashiach Yeshua é apresentado por Isaías como uma pedra que foi experimentada, e Paulo em Romanos 9 como pedra de tropeço. Mas aquele que crê nela não será confundido, porque tem que estar com a mente ajustada na Torá, tem que estar com a mente ajustada no retorno, tem que estar com a mente ajustada no serviço que o Eterno chamou para que fizéssemos. Yeshua fez cumprir a sentença dada por Adonai, lá em Deuteronômio 32, proferida por Moisés, que era os ciúmes. Vamos lá agora em Romanos, lá na Brit Hadashah, em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 19 até 11, 12. Mas digo, Israel não soube, não ouviu, não deu atenção à Torá e ao chamado? Primeiro diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, se referindo a um comportamento exterior, onde você mostra que tem caracteres de retorno, você mostra que tem caracteres de filho, de herdeiro, mas na realidade você não está fazendo aquilo que o Eterno chamou para fazer, que é cuidar da viúva, do órfão, do necessitado, que é realizar os serviços que o Eterno conclamou. Capítulo 11. Digo, pois, rejeitou Elohim a seu povo? De modo nenhum. Também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Elohim não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como instou perante Elohim contra Israel? Eterno, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei. E buscam tirar minha vida? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. E nós temos que ter essa noção de que se nós estamos sendo açoitados, corrigidos, mas se o Eterno não tem nos entregado à morte e aos desejos da nossa própria carne, às nossas concupiscências, é porque Ele tem revelado para nós a sua verdade e tem dado para nós serviços que tem nos autorizado a proclamar o seu santo nome por meio da sua Torá, trazer a vida eterna para as pessoas. Versículo 6. Mas se não é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, graça já não é graça. E aqui, nesse versículo 6, eu quero destacar que as obras pela graça, o aprender a servir, vem do exercício de superar a hipocrisia condenada por Yeshua, que ensinou que o que proclamamos precisa ser praticado, e o Eterno deverá ser reconhecido por meio do proceder que vem do modelo estabelecido na Torá. É o que nos diferencia dos povos sem Torá. Ou seja, o nosso procedimento, a nossa ação, as nossas obras precisam ser referenciadas pelo Eterno. Ou seja, por meio dos nossos atos de justiça é que o Eterno vai ser reconhecido. Por que nós estamos servindo? Por que estamos levando o mantimento? Por que estamos profetizando a cura? Por que estamos cuidando do necessitado? Por que estamos levando uma condição diferente de vida a crianças, às famílias, às escolas? Por que estamos fazendo a tzedakah? Porque somos bons? Porque nós acordamos num determinado dia e tivemos assim a inspiração de que vamos fazer boas ações? Não, é pela Torá do Eterno, por obediência ao mandamento. A obediência ao mandamento, que é exatamente o contrário do que é engordar e dar coices,
é exatamente o que vai fazer com que nossos atos sejam reconhecidos diante do Eterno, e vai falar aos povos das nações, e vai falar aos povos das nações quem é o Elohim. Vai falar, vai dar credencial. Por que vocês estão fazendo isso? Por causa da Torá. Existe uma Torá estabelecida que organiza todo o universo e foi dada pelo único Elohim sobre toda a terra. E esse é o caminho que nós estamos seguindo, e é esse o caminho que estamos chamando. E é trilhando esse caminho da Torá, dos mandamentos, e proclamando a salvação por Yeshua HaMashiach, é que nós teremos, que é a Torá, é que nós teremos como proclamar a vida eterna que estamos aqui falando durante essa paraxá. E aí, ainda no versículo 7, que diremos, pois, que Israel buscava, não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos? Como está escrito, Elohim lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e retribuição. Escureçam-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, não há substituição. Não foi uma queda, não foi um castigo eterno, sem reconciliação. Não foi para que caísse, de modo nenhum, está escrito aqui, vocês estão lendo. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar ao ciúme, que nós falamos ali em Deuteronômio 32. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais será a sua plenitude? Ou seja, quando o povo de Israel, nosso povo Israel, nós unidos como um único povo, com um único pastor, realizarmos o chamado, que fomos chamados para realizar, o que isso significará para a humanidade, para o universo, senão o cumprimento da vontade do Eterno sobre toda a sua criação. Então a singularidade do Eterno é revelada, ou seja, a ideia de que o Eterno é um único Elohim sobre toda a terra, é revelada por meio da singularidade do seu povo. Ou seja, é um único povo. É um único povo que tem características específicas e que não pode ser confundido com ninguém. Por isso que não podemos ter sósia no nosso meio. Por isso que nós não podemos nos apresentar como uma casca. Tá? Então, os nossos atos de justiça... A exigência é maior. Nós não podemos... falar uma coisa e no nosso interior está cheio de uma outra ideia, de uma outra lógica. Nós temos que ser um com o Eterno em sinceridade. O que traz a singularidade ao povo são os estatutos e os juízos, a vontade do Eterno, ou seja, a sua Torá, ensinada e praticada em sua essência pelo nosso sumo sacerdote Yeshua. Podemos perceber que o chamado de Israel e o chamado do Messias é o mesmo, como vimos ali em João 17, 2 e 3. Por isso... Desculpa, acho que me perdi aqui. Léo, só para a gente aproveitar um pouquinho esse Romanos 11, tem um detalhe interessante quando se fala sobre a questão da reconciliação de Israel para com o Eterno. Quando eles forem reenxertados novamente na oliveira, sim, o verso 15 diz o seguinte: se Israel não retornar, não haverá ressurreição. Tamanha responsabilidade. Isso é bom para a gente pensar um pouquinho, que o sistema moderno diz que Israel já era, Israel é aquela bananeira que não dá mais fruto, está debaixo de maldição. O Senhor esqueceu. Romanos 11, esse texto onde você leu ali, se a gente olhar bem, se Israel não retornar, não haverá ressurreição. É só a gente ler lá depois. A gente vai passar por lá. E o que será essa plenitude de Israel, senão a salvação universal? Que é exatamente isso que o pastor Isaac está falando. Quem confiar na pedra angular não será confundido e saberá que Israel é a nação santa, povo escolhido e herança do Eterno. Essa é a razão da manutenção da esperança também encontrada na Paraxá Razino.
A correção de Israel se dá para o cumprimento da palavra e, como vimos, para que fosse possível a salvação universal. Podemos entender isso analisando Deuteronômio 32, 26 e 20 a 28. Vamos lá, retornar a Parashá Razino. Deuteronômio 32, 26 a 28. Eu teria dito, por todos os cantos os espalharei. Farei cessar a sua memória dentre os homens, se não receasse a arrogância do inimigo para com os seus adversários, não se iludam. E digam, a nossa mão triunfa. Não foi o Eterno quem fez tudo isso. O meu povo é gente que perdeu o bom senso, e neles não há entendimento. Olha só, a sentença contra Israel veio pela transgressão da Torá, pelos representantes da nação sacerdotal terem se desviado do caminho do chamado original, como um sósia, guardando apenas a aparência. O castigo imposto por Adonai visa trazer glória ao Eterno no final de tudo. Quem deverá ser glorificado é Ele. E aí, vamos continuar na leitura. Numa outra tradução, por fora os devastará a espada dos assaltantes, e por dentro o medo, tanto ao mancebo como à virgem, à criança de peito, bem como ao homem velho. Eu teria dito, abandoná-los-ei ao seu próprio destino, farei cessar dentre os homens a sua memória. Isto eu faria, se não receasse a ira do inimigo contra eles. Quiçá se iludam os seus inimigos e digam, a nossa mão se fortaleceu, e não foi o Eterno quem fez tudo isso com eles. Pois o inimigo é uma nação que lhe falta senso, e não há nela entendimento. Isso numa outra tradução. Vamos continuar em Deuteronômio 32, agora nos versículos 36 a 43. Eu vou fazer a leitura aqui numa outra tradução, vocês continuem aí. Quando sucederem essas coisas por parte do Eterno a seu povo e por amor a seus servos, ele mudar de parecer, quando vir que o poder do inimigo se está fortalecendo e não há quem dirija e quem o ajude, o Eterno dirá em relação a eles: onde estão os teus deuses, a rocha em que se abrigavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam o vinho? Que se levantem e vos ajudem, e que sejam sobre vós por abrigo. Vede agora pelo castigo que foi dado, que eu rebaixo e eu exalto, e que não há outro Deus comigo. Eu faço morrer e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar a minha ira. Alçarei a minha mão para comigo mesmo em sinal de juramento e direi, tão certo como eu existo para sempre, que afiarei o fio da minha espada, e a minha mão segurará o juízo para pagar a vingança aos meus adversários, e aos que me odeiam retribuirei. Embriaguei minhas setas no sangue do inimigo, e minha espada comerá a sua carne. Isso farei pela iniquidade do derramamento do sangue dos mortos e cativos, e me cobrarei desde o início das perseguições dos inimigos de Israel. Então louvarão as nações o povo de Elohim, porque isso tudo vai acontecer, e a fidelidade do Eterno à sua palavra e ao seu povo escolhido resultará na glorificação do Eterno. Então louvarão as nações o povo de Elohim, porque ele vingará o sangue dos seus servos e fará tornar a vingança sobre os seus adversários. Assim consolará o seu povo e a sua terra. Então, depois de todo o castigo, e veio todo esse castigo em parte, para que nos achegássemos a esse momento de exaltação, a esse momento em que o Eterno será glorificado por meio de toda a sua obra e da obediência à sua Torá.
Então, o castigo dado, em parte, a Israel deve ser encarado como resultado da desobediência e abandono de sua função, um aperfeiçoamento, ou seja, o castigo tem o fito, né, o objetivo de ser um aperfeiçoamento, e por isso nunca poderá ser tido como substituição. Somos apenas um povo diante da presença do Eterno. Então nós precisamos compreender que, como falamos, o povo de Israel e Yeshua têm um mesmo chamado, que é a proclamação do nome do Eterno, para que seja proclamada a vida eterna e no conhecimento de que existe apenas um Elohim sobre toda a terra. Então, se a gente entende que o castigo foi necessário para que houvesse um aperfeiçoamento, e no meio desse aperfeiçoamento nós fôssemos enxertados como povo do Eterno, nós temos que entender também, se por um lado Yeshua tem o mesmo chamado do povo de Israel, nós temos que entender que Yeshua também foi aperfeiçoado, mas numa característica diferente e com outros objetivos. Então, vamos perceber que o mesmo chamado para Israel e Yeshua resulta num aperfeiçoamento tanto para Israel como foi também para Yeshua. Israel tem parte nesse processo de aperfeiçoamento pela sua falha, ou seja, pela sua transgressão, quando eles se desviaram por caminhos tortos. Yeshua para o cumprimento das Escrituras e para levar nele todas as nossas falhas. E isso nós vemos ali em Hebreus capítulo 5. Vamos lá. Hebreus capítulo 5. Fala o seguinte, nessa questão de que Yeshua sofreu, mas dentro de uma configuração, né? Pedro fala assim, se você peca, se você sofre pecando, que glória há nisso? Mas se você sofre praticando a justiça, há glória nisso. Você vê que Yeshua, de fato, aí ele diz assim, porque Yeshua sofrendo nos deixou um grande exemplo, né? Só queria só ressaltar esse detalhe, que muitas vezes a gente sofre pelos nossos pecados. Sim. Tem gente que sofre praticando a justiça. Há glória nisso, há louvor nisso. Né? E que é uma diferença. O que é que geralmente a gente ouve ao contrário, né? Quando você está dentro de uma perspectiva de prosperidade, para que você não tenha nenhum tipo de tribulação, não é assim. Mas o Eterno, ele vem... do que você se queixa? Dos seus próprios pecados? Pecado. Exatamente. Só para ressaltar. Então, lá em Hebreus, capítulo 5, versículos de 7 a 10. Assim também, o Machia não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Ou seja, Yeshua aqui foi aperfeiçoado, também sofreu, mas não porque nele havia pecado, mas para o cumprimento da palavra e porque ele levou os pecados. Exatamente, por causa da justiça. Exatamente. Versículo 9. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, tendo sido por Elohim chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui é fundamental essa compreensão e colocarmos Yeshua como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque estamos à porta ali de Yom Kippur, que era uma data onde apenas o sumo sacerdote entrava nos Santos dos Santos para realizar o seu serviço. Assim, já concluindo, nós, durante essa semana, recebemos também a instrução em relação ao serviço, ao cuidado que temos que ter em relação ao serviço. Então, o Eterno referendou o nosso serviço da quarta-feira em relação à recepção das pessoas, do cumprimento do mandamento de Rosh Hashanah,
e ao serviço que foi feito, toda a dedicação que foi colocada, e ele trouxe essa noção também ontem, durante a sexta-feira. O Eterno nos disse que se não formos pisados, como foi Yeshua, não nos tornaremos um bom vinho para servir a quem precisa de vida eterna. Ou seja, fomos chamados, nosso povo Israel foi chamado para servir de sumo sacerdote, uma nação sacerdotal para todas as nações. E Yeshua tem essa mesma característica, essa mesma função. Nós que estamos nesse mesmo caminho, temos que ser pisados para servir a essas nações. Ser um vinho bom, um vinho novo, um vinho bom, renovado. É um vinho que depois de disciplinado, depois de pisado, não uma pisadura para a morte, mas para a vida. Era uma disciplina para a vida, como foi a correção de Israel, aqui proferida por Moisés em Deuteronômio 32. O aperfeiçoamento de Israel para elevá-lo como nação sacerdotal, para que viesse a cumprir a Torá da maneira integral como precisa fazer. Então, se nós não nos tornarmos esse vinho para servir a quem precisa a vida eterna, nós não cumpriremos o nosso dever. O bom vinho é retirado de uvas selecionadas, plantadas em solo bem cuidado e em clima favorável. É um cultivo muito meticuloso. E uma das formas da extração do suco é por pisadas nas uvas, né? Serem pisadas literalmente. Mas essas pisadas precisam ser delicadas, com a ponta dos pés. É o antepé, né? Como a gente chama. Podemos entender que a disciplina do Eterno, por mais que doa, Ele não nos entregou à morte, como diz ali Salmo 118. Representa esse processo de transformação de nossos frutos em vinho, ou seja, do fruto que temos cultivado em vinho, que é servir a quem necessita. E esse processo ocorreu com Yeshua e ocorre conosco, povo de Adonai, quando nós trilhamos esse caminho que é a Torá, em obediência. Pelo uso dos pés, podemos suscitar a vida, agindo conforme a palavra e cumprindo a vontade do Eterno. Serviremos à viúva e ao necessitado, e assim proclamaremos o nome do Eterno e sua vontade, e estabeleceremos o seu reino. Cumpriremos o papel de Israel e de Yeshua, como um único povo, que é o acesso à vida eterna, que é conhecer que o Eterno é o único Senhor e não há outro. E isso nós conseguimos ver ali em Isaías 52:7, que é a promoção da vida, é um cuidado, é pisar com o antepé, com cuidado para que nós possamos ser esse vinho novo e produzir esse vinho novo, levar a palavra com esse vinho novo, para retirar o bom vinho. Lá no Isaías 52:7, relativo ao povo instruído da sua Torá. Vamos ler lá esse versículo. 52:7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que anunciam, que proclamam o nome do Eterno, que proclama a paz, a shalom, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Elohim reina. Ou seja, essa é a salvação, que é a vida eterna, que é permanecer nos caminhos do Eterno e dizer que o Eterno é o único Senhor sobre toda a terra. Por outro lado, é possível também suscitar a morte por meio das pisadas. Quando nos esquecemos de nossa história, como a gente viu ali que o povo de Israel esqueceu a totalidade da sua história, sabendo que era um povo escolhido e engordou, então esqueceu que ele estava ali para o serviço, para servir um bom vinho. Do que o Eterno fez por nós e os nossos antepassados, e acabamos crescendo e dando coices. Deixamos a fé e passamos a confiar no braço humano. Deixamos a causa da viúva e dos necessitados. Ou seja, deixamos de servir. Então, provocando a morte, nós ignoramos a Torá e com o calcanhar
que é uma maneira contundente de pisar, nós damos coices. Isso se dá de duas formas, né? É um egoísmo, quando é feito pelo povo que foi instruído pela Torá, ou seja, quando abandona a Torá. No relativo aos coices, é o abandono da Torá, ou seja, o abandono da causa de Adonai, e também é entendido como uma violência e injustiça, relativo aos povos das nações sem a instrução da Torá. Então, nesse caso, como a gente já falou, quando a gente abandona a Torá, nós somos igualados aos povos que não têm a Torá. Então, é um ato de violência pisar com o calcanhar, ou seja, ao invés de servir um vinho bom, nós servimos um vinho vindo de frutas amargas, de uvas ácidas, né? E acabamos por não atentar para o cuidado àqueles que necessitam. Vamos ver isso ali em Amós, capítulo 2. Amós, capítulo 2, versículo 4 a 7. Assim diz o Eterno: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a Torá do Eterno e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Porei o fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Eterno: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vender o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Pisam a cabeça dos pobres no pó da terra, pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai entram a mesma moça, e assim profanam o seu santo nome. Então aqui nós vemos que exatamente uma pisadora errada. E aqui, onde deveria fazer a proclamação do nome do Eterno e proclamar a salvação, proclamar a justiça, aqui no versículo 6. Vendem ao justo por dinheiro, ou seja, a causa, o movimento, o interesse se relaciona com o Eterno por um interesse monetário, ou de posição, ou de destaque, quando na realidade o Eterno fortalece o seu povo para o serviço, para servir um bom vinho àqueles que necessitam, para sustentar aqueles que necessitam. A falta da disposição de cumprir os preceitos do Eterno e fazer valer a produção de um bom vinho faz com que o Eterno apacente as suas ovelhas, e isso ele fez e faz e fará por meio do nosso sumo sacerdote Yeshua HaMashiach. Essa palavra nós encontramos ali em Ezequiel, capítulo 34. Volte aí. Fez agora lembrar, bem atual, o juiz que condenou, né, que sentenciou o Sérgio Cabral. Vou falar claramente aqui, porque a gente está na mídia. Uhum. Ele usou essas palavras também. O governador vendeu o povo para com os empresários. Vendeu. Pegou 45 anos, acho, de cadeia, né? Mas usou dessa mesma forma ali em Amós, quando o povo estava ali vendendo o povo. Ele vendeu o povo. O Rio de Janeiro passa por uma luta muito grande. Inclusive, peço a vocês que orem pelo Rio de Janeiro. Está uma decadência lá total. Mas se cumpre aí. Sim. Como é que o Eterno pune? Pegou 45 anos. Quer dizer, 45 anos aqui no mundo ainda light, né? Da forma que eles adotam, né? Mas o mais importante é que lá na frente venha, tomara que ele se arrependa. Não estou querendo dizer que ele está condenado, né? Uhum. Isso. Tomara que se arrependa. Mas a gente precisa botar na nossa cabeça que Romanos, Salmo 11 diz que aquela passagem, né, que se tudo está destruído, e se as leis estão destruídas na face da terra, o que fará o justo, né? Sim. Então, então dizer, eu sondo o coração da humanidade e dou segundo o que ela, segundo as suas intenções. Quero só ressaltar para a gente que está numa assembleia, né, a gente precisa ter muito cuidado. Sim. Na verdade, a gente precisa ter zelo pelo próximo e pelos aqueles que necessitam, né? Uhum. Não usar de malícia e não usar de ganho, né? Para aqueles que são desprovidos, né?
de algo, né? É por isso que o Eterno conclama que a obediência aos seus mandamentos seja de maneira voluntária. Ele estabeleceu a ordem, ele estabeleceu os mandamentos, mas a adesão precisa ser voluntária, sem esse interesse, né? Ali, em Ezequiel 34, versículo, lá no começo, veio a minha palavra do Eterno: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Eterno Elohim: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Aqui a gente está vendo a intenção, o serviço aqui fica corrompido porque a intenção de servir ao outro fica para outros planos, fica para um outro momento. A intenção é se sobressair, né, com o próprio serviço. E ali no final, a partir do versículo 19, diz assim: quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que foi sujado com os vossos pés. Por isso o Eterno Elohim assim lhes diz: eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Levantarei sobre elas um só pastor. Quem é esse pastor? Yeshua, Hamashia, o meu servo Davi, e ele as apacentará. Ele as apacentará e lhes servirá de pastor. Eu, o Eterno, lhes serei por Elohim, e o meu povo, meu servo Davi, será príncipe no meio delas. Eu, o Eterno, o disse. Farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com os animais da terra, para que habitem no deserto seguramente, e durmam nos bosques. E a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. Estarão seguras a sua terra. Saberão que eu sou Eterno, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar das mãos dos que se servirão delas. Não servirão mais de presa aos gentios, e os animais da terra nunca mais as comerão. Habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-ei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome da terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Eterno, sou Elohim. Ou seja, voltamos ali àquele objetivo da nação de Israel e o objetivo do Mashiach, fazer reconhecer que o Eterno é o único Elohim. Saberão, ou seja, depois que a reconciliação for realizada, depois que o castigo, o período de castigo for cumprido, saberão, porém, que eu sou o Eterno, seu Elohim. Estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Eterno Elohim. Vós, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Elohim, diz o Eterno Elohim. Então, nós estamos aqui diante desse dever, que é permanecer diante do Eterno, que é sim aceitar e clamar pela disciplina do Eterno, e aceitando esse castigo, se permanecermos vivos, é para que nós continuemos o serviço, é para que nós fiquemos de pé e realizemos uma boa pisadora. É interessante que na corrida, nós aprendemos que a longa distância precisa ser feita pisando com o antepé, não é com o calcanhar, como algumas pessoas ensinam. Por quê? Você se lesiona
Com o tempo, você não consegue permanecer muito tempo caminhando, pisando com o calcanhar. Então, aquele que não for disciplinado, não aceitar a disciplina do Eterno, para aprender a pisar com o antepé, ou seja, com cuidado, como se fosse, assim, silenciosamente, ou seja, com o murmurando, devagar, com os louvores, com os serviços que o Eterno tem nos dado. Se nós não aceitarmos essa disciplina, nosso percurso vai ser curto, porque ficaremos com os pés machucados, nossos joelhos fraquejantes, o quadril também desajustado, e nosso percurso vai terminar mais cedo do que o necessário. É interessante que o Eterno falou com um dos nossos, né? Com a irmã daqui da casa, ele disse assim para ela: pisa direito que eu te curo. Isso mesmo. É isso que você está nos ensinando aí. É isso mesmo. Falou para uma irmã, eu creio que falou para todos nós. Nós somos um corpo, né? E nós somos um só. Então pise direito que eu te curo. Eu acho que esse é um dos recados mais bonitos que o Eterno nos deu em Rosh Hashanah. É interessante reconhecer isso, porque nós levamos o padrão, que é a Torá. Imagina um povo que não tem um padrão, vive segundo os conceitos do mundo. Aí você leva o padrão, é extremamente antipático, é o padrão, só que assim, para eles, na visão deles, essa é a Torá. Se não andar por esse caminho, não há salvação. Então é uma pisada, você vai machucar. Muito bem, você é uma pessoa boa, você cuida do necessitado, mas se você não se voltar e reconhecer que Elohim é o único Senhor sobre toda a terra, você vai ser uma pessoa boa, e essa obra vai terminar aqui. É lá o que a gente viu lá em Romanos 11:6. Não vai ter distinção entre obras e obras. Então a graça é a obra com a graça é uma obra que vai enaltecer o nome do Eterno. Né? O profeta Malaquias diz que nós veremos aquele, vai separar, veremos aquele que serve e aquele que não serve a Elohim. Nessa porção no capítulo 32, verso 31, diz que a rocha deles não é a nossa rocha. Amém, verdade. Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, essa é a sua palavra, que nós possamos aprender a pisar manso, pisar em silêncio, fazendo o serviço que o Senhor nos deu, proclamando o teu nome, ó Pai, e fazendo somente o Senhor aparecer por meio dos nossos atos de justiça. Se nós procedemos de um jeito específico, se nós estamos sendo encontrados com características de um povo separado, é porque o Senhor mostrou a sua Torá para nós, em um momento de graça, em um período de graça que nós estamos, e nós aceitamos, ó Pai, as suas admoestações, as admoestações de Moisés, assim como nós vimos ali em Deuteronômio 32. Assim nós glorificamos ao teu santo nome, ó Pai, porque chegamos nessa data e podemos ver, ó Pai, um bar mitzvah, um jovem subindo a Torá. Como chegaríamos a esse momento, ó Pai, se nós não tivéssemos a Torá que o Senhor nos deu, se nós não tivéssemos reconhecido, ó Pai, o nosso povo Israel? Todo esse ensino poderia ser resumido, ó Pai, com essa visão que nós tivemos hoje. Um jovem que subiu a Torá, que estava, ó Pai, há pouco tempo com sua família, longe dos seus conceitos, e agora, por meio da Tua misericórdia e da Tua graça, subiu a Torá, fazendo adesão a Ti, ó Pai, proclamando o Teu nome por meio dos atos de justiça, engrandecendo a Ti, como foi ensinado pelo pastor Isaac. Em nome de Yeshua HaMashiach, ó Pai, esse é o nosso dever, esse é o nosso desejo. Se nós precisamos ser pisados, ó Pai, para que nós demos um vinho bom, que nós possamos ser pisados e aceitemos isso, para que nós possamos também ensinar aqueles aos quais o Senhor tem nos enviado, ó Pai. E assim possamos proclamar o Seu nome e dizer que somente um Elohim sobre toda a terra e não há outro, ó Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Seu nome, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.